Podemos começar? Bom, boa noite a todos. Segundo dia aqui do nosso ciclo, né? Espero que tenham gostado de ontem, que hoje seja igualmente bom, como foi ontem também. Hoje a gente tem o convidado de hoje, é o Jonas. Eu vou deixar a Inês comentar um pouquinho a respeito dele. Eu só queria antes só dizer pouquíssimas palavras, que o Jonas Lana é daqui de Belo Horizonte. Daqui eu falo de Belo Horizonte, né? Nem todos são daqui. Mas ele é daqui de Belo Horizonte, estudou na UFMG e hoje ele é professor lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? E é também colaborador lá no programa de pós-graduação da UFRJ, no programa de pós-graduação em música. E o Jonas tem uma... Eu tive a honra, na verdade, de fazer a resenha do livro dele. Eu acho que ele vai falar um pouco desse livro hoje, que é sobre o Régis Duprat. E eu gostaria de mostrar esse livro, não sei se ele vai fazer isso, porque eu acho que é um dos melhores livros sobre música lançados recentemente. E para quem, então, se interessa por biografia, que é acho que todo mundo aqui, trata-se de uma grande biografia inovadora sobre vários aspectos, sobretudo do ponto de vista teórico, como vocês vão ter oportunidade de ver. Então, o livro é esse aqui, Rogério Duprat, Arranjos de Canção e a Sonoplastia Tropicalista. Então, vou deixar a Inês falar um pouco mais do Jonas e desejo uma ótima palestra para todo mundo. Boa noite a todos, bem-vindos. Ontem tivemos uma ótima noite, hoje será também, com certeza. Antes de apresentar o Jonas, em grande medida já apresentado pelo Flávio, eu só queria trazer dois lembretes. Primeiro, por favor, pedir para todos ficarem mutados. E segundo, lembrar que a gente vai encaminhar as perguntas e organizar e selecionar pelo chat. Então, por favor, vocês encaminhem por escrito e que, ao final, na medida do possível, a gente vai organizar para o Jonas responder, né? Ontem funcionou muito bem, certeza que hoje vai funcionar também. E lembrar também, por fim, que amanhã, excepcionalmente, a nossa convidada entra às 5 horas. A professora Dominique está na França, pediu para ser um pouquinho mais cedo, então amanhã é às 5 horas, tá, gente? Então vamos lá. O Jonas, como disse o Flávio, ele é bacharel e mestre em História pelo UFMG e doutor em Ciências Sociais pela PUC do Rio, com um estágio imagino que seja uma bolsa sanduíche, né? Estágio doutoral em musicologia na Case Western University. É professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e colaborador no pós-graduação de música da UFRJ. Jonas trabalha, né, com práticas musicais e fonográficas, trazendo contribuições da etnomusicologia, antropologia, história e sound studies. E é autor desse livro, Rogério Duprat, né, que foi lançado o ano passado. Livro sensacional, recomendo a todos. É isso, Jonas, com você, a palavra, e até mais. Boa noite, muito bacana estar nesse evento. Eu queria agradecer muito o convite, né? Agradecer a Inês Loureiro, Flávio Barbetas, também o Marco Teruel, que está operando aqui o Zoom, né? O Grupo Via Horizontes, e destacar aí o trabalho da Inês, que está assim, ela muito presente desde o início, muito organizada, muito bacana. Parabéns, Inês, pelo trabalho. É um exemplo de organização esse evento. Muito legal também dividir espaço aqui com pessoas que eu admiro, né, entre os convidados. Então, eu fiz um trabalho sobre o Luiz Gonzaga lá na minha graduação e uma referência para mim foi a biografia do Luiz Gonzaga,
pela Dreyfus, né? Então, é muito, muito legal, assim, esses encontros. Eu já vou, então, começar, vou projetar alguns slides aqui, né? Poucos. Enquanto eu projeto essa capa, eu vou aqui explicar para vocês qual vai ser a trajetória dessa minha fala. Vocês conseguem ver aí, né, o meu slide, né? Então, o título é A Biografia como Escrita de uma Vida no Plural, né? Eu exploro essa tensão entre o verbo né? O artigo, né? Singular, e a ideia de plural. E eu vou, nessa apresentação, retomar alguns aspectos, né, de ideias e da trajetória do violoncelista, compositor e arranjador Rogério Duprat, para refletir sobre a escrita de sua própria vida, né, algo que eu fiz, como o Flávio já notou, e que, né, resultou nesse livro que ele mostrou. Agradeço aí pela divulgação. E qual o percurso que eu vou fazer, né? Eu vou começar analisando textos que o Duprat publicou em colaboração com outros compositores e intérpretes, né, do grupo Música Nova, né, o Manifesto Música Nova, e um comentário que eles escreveram sobre o manifesto. Isso tudo aconteceu nos anos 60. E ali algumas ideias vão ajudar a entender um pouco dessa visão sobre a biografia do músico, do compositor particularmente. E a partir desses comentários, né, vou refletir um pouco sobre a crítica à biografia laudatória, à geográfica, e também relacionar as ideias do Duprat junto a esses parceiros, né, do Música Nova, relacionar essas ideias com a trajetória do Duprat como arranjador na Tropicália e na leitura que ele faz posterior sobre a própria trajetória. Então, a avaliação que ele faz da própria vida, né, num movimento de rejeitar essa perspectiva laudatória, essa ênfase excessiva na personalidade de uma única pessoa, no indivíduo, né? Então, e no final eu vou falar de uma experiência, um exemplo, uma ilustração de como, na prática, a produção dos arranjos, na verdade, foi coletiva. E daí, né, assim, eu penso estar contribuindo metodologicamente para quem, né, está buscando desenvolver aí abordagens biográficas de músicos em particular, mostrando como a produção biográfica, ou a produção de uma vida, né, ela é social, ela é coletiva, ela é plural, e como o Flávio já adiantou, isso é uma marca no meu trabalho, né, tentar ver o Duprat como parte de um conjunto, né, de um coletivo. No caso da Tropicália, isso é bem visível. Bom, então, começo a minha apresentação citando, eu começo meu livro, né, com uma frase que o Duprat enunciou para a Regiane Gaúna, que é pioneira nos trabalhos, no trabalho de biografia mesmo do Duprat, né? Ela tem um livro muito bom que eu recomendo também, que foi referência para mim. E nesse livro, a Regiane Gaúna cita uma fala do Duprat em 96, abre aspas: "Desculpe-me, mas essa coisa de fazer tese também é uma perda de tempo", né? Isso me chamou a atenção, né, na época que estava fazendo a pesquisa. E nessa pesquisa, quer dizer, quando eu li isso, eu estava já no meu doutorado estudando, fazendo uma tese, né? E, assim, em termos antropológicos, é como se eu estivesse contrariando o meu interlocutor, né, ao fazer perder tempo com uma tese sobre o Duprat, né, mas com uma ênfase diferente, um pouco mais específica do que a ênfase da Gaúna, que é uma ênfase na produção dos arranjos, né? Rogério Duprat, arranjador das canções tropicalistas, que foram gravadas entre 67 e 69, para quem não sabe, né? Foram compostas essas canções, gravadas por músicos e poetas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Capinã, Gal Costa, Os Mutantes, entre tantos outros, né? E antes mesmo de participar do Círculo Colaborativo Tropicalista, o Rogério Duprat fez parte de um outro círculo, né, que é o Música Nova, um círculo diferente,
integrado por músicos, né, autodeclarados de vanguarda, né, considerados músicos de vanguarda, e são músicos que têm uma importância muito grande para a história da música no século XX no Brasil, né? O Rogério Duprat, o Regis Duprat, Damiano Cozzella, Sandino Rohagen, Júlio Medalha, Gilberto Mendes, Willy Correia de Oliveira, Alexandre Pascoal. Todos eles, né, nesse grupo, participaram da produção do Manifesto Música Nova, que foi publicado em 63. Mas o próprio Gilberto Mendes diz que a redação é do Duprat e que o Duprat tem uma presença muito grande nesse texto. E esse texto traz um comentário, uma afirmação bem programática, né? Como no estilo da produção dos manifestos, né? O manifesto ele tem um estilo muito particular, muito próprio, e eu vou citar uma passagem aqui que dialoga, eu vou mostrar para vocês que dialoga com essa passagem que eu li, essa rejeição à escrita da tese. Bom, vou ler aqui também. Eles vão listando aí questões nesse manifesto, e uma dessas questões é essa, né, que eu leio agora, abre aspas. Transformações das relações na prática musical pela anulação dos resíduos românticos nas atribuições individuais e nas formas exteriores da criação, que se cristalizaram numa visão idealista e superada do mundo e do homem, elementos extramusicais, sedução dos regentes, solistas e compositores, suas carreiras e seus públicos. O mito da personalidade, enfim. A arte por excelência, já na produção, já no consumo, fecha aspas. Então, eu destaco esse texto. E o que me chama a atenção, sempre chamou a atenção nesse texto, nessa passagem, é a crítica ao culto da personalidade, da individualidade, né? Que enfim, eles mesmos vão se referir ao romantismo, né? Como, vamos dizer, essa herança, né? E é interessante que logo depois da publicação desse manifesto, o Música Nova publicou um outro texto em revista, né? Uma revista concretista, chamado, o texto se chama Em Torno de um Pronunciamento. E nesse texto, os signatários referem-se a tal prática, esse culto, né, à individualidade, como um ritual, aí eu estou usando aspas, tá? Um ritual individualista aceito como herança cultural, e esse ritual, né, de culto individualista, ele corresponde ao culto do gênio, que é a invenção do romantismo, a ideia, né, de que algumas pessoas são escolhidas, né, em detrimento de outras, né, e que é um culto, eles próprios vão chamar atenção para uma certa característica religiosa nessa relação com o gênio, né? E aí, essa crítica, eu queria contextualizar essa crítica, né, que é feita nesses dois documentos, e que eu acho que é muito importante para a gente, né? Já vou fazer um comentário aqui, abrir um parênteses. A biografia, né, na musicologia, ela tende a elogiar, a ser laudatória. Existe toda uma tradição, né? E existe uma paixão do biógrafo pelo biografado, né? Normalmente, as pessoas escrevem sobre artistas e personalidades, pessoas que a gente gosta, né? Então, é muito comum cair num regime de elogio, né, na biografia. Bom, essa crítica, né, ela está enredada aí nos anos 60 e informada por pelo menos dois pensamentos, né, que eu queria mencionar para vocês aqui. Um deles vem do John Cage, que é profundamente influente sobre o trabalho dos compositores do Música Nova, dos músicos em geral, e particularmente do Duprat, que foi tradutor de textos do John Cage, né, que menciona o John Cage. E, de uma maneira muito geral, não vou entrar em detalhes, né, o John Cage ele tem uma influência muito grande no sentido de propor ações na prática composicional, né, e na performance que reduzam a predominância do ego do compositor, né? Então, quando a gente estuda o Cage, a gente aprende que as obras dele abrem espaço para
a ação do intérprete, né? Composições que não têm indicação de notas fixas, né? E também espaço para a ação da aleia, né? Da aleatoriedade, né? Então, eu até penso assim, que a gente pode chamar isso de uma coautoria, né? Existe uma margem maior, obviamente, toda interpretação musical, toda performance, de uma maneira geral, ela vai adicionar algo de diferente, né? Vai produzir uma variação, uma versão de uma obra. Mas no caso de um happening, por exemplo, ou de uma obra do John Cage, né, que é composta para rádio e você tem que sintonizar o rádio em um certo momento, a programação do rádio vai afetar completamente a realização dessa obra, né? Então, essa é uma influência importante nessa observação, e aí eu falo mais sobre isso no livro, né, sobre inclusive um viés antropológico na crítica que o John Cage faz à o próprio ritual de performance musical, né? E tem uma outra, vamos dizer, referência importante nesses textos do Música Nova, né? Que nesse empenho, né, para propor a renovação artística, há também uma outra dimensão que é valorizada e que isso aparece, por exemplo, quando se usa a palavra ritual, que é a dimensão social da prática artística, musical, né? Então, ao longo desses textos, vocês encontram, né, referências marxianas a termos como infraestrutura, né, superestrutura, ideologia, cultura, que é um vocabulário, enfim, que vem do marxismo, né? E que era muito familiar a muitos daquela geração. É importante a gente saber disso também, porque hoje o marxismo ele perdura, ele está por aí, mas não com a força que ele possuiu nessa época. De certa forma, pensar a sociedade de maneira científica nos anos 60 passava muito por uma visão marxista, marxiana da sociedade, da vida social. E aí é importante acentuar o seguinte, né, que o Duprat estudou filosofia na USP, então ele teve contato com essas referências, com essas leituras, né? E ele, como o irmão Regis Duprat, né, eram filiados ao Partido Comunista Brasileiro. A exemplo também do Willy Correia, né, que é famoso por isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa crítica ao culto exacerbado ao indivíduo tem fundo sociológico no Música Nova, né? Ela é fruto de uma visão crítica e analítica sobre o processo social de construção de individualidades excepcionais. Eu estou insistindo nisso, né? Que a, a gente pode entrar num debate longo sobre a ideia de talento, né? Sobre aptidões inatas, mas o que a sociologia em particular vai mostrar é que, por mais que a gente possa reconhecer ou não, bom, a existência de uma aptidão natural em certas pessoas, existe um excesso, né, nessas biografias, nessas abordagens, que tem a ver com esse ritual, né? Tem a ver com a construção de uma ideia de indivíduo que é histórica, é datada, né, e que a arte vai contribuir para isso, desde o Renascimento nas artes plásticas, e isso ganha força na música no século XVIII, né? Aqui, inclusive, eu anotei, né, alguns nomes, uma bibliografia que ajuda a entender isso, né? O Norbert Elias e a sociogênese do gênio, né, no caso do Mozart, e tantos outros textos de sociologia da música que vão trazer essa dimensão sempre, né? Textos do Bourdieu. O Bourdieu não fala muito de música, mas ele fala de arte. E ele vai mostrar como isso vai sendo construído por uma crítica musical, por vários agentes sociais, né? Essa ideia de que existem sujeitos geniais. O Howard Becker, o Hennion, né? Outro sociólogo mais contemporâneo, todos eles vão fazer essa crítica, mostrando que, na verdade, há- alguns são escolhidos não por Deus propriamente,
mas por uma série de agentes ou mediações sociais, né? Incluindo o público, a crítica especializada, acadêmicos. Os acadêmicos são fundamentais, por isso é importante tratar disso aqui, né? Nós estamos entre acadêmicos, num evento acadêmico. Também os mecenas, mais recentemente os empresários, né? Instituições de todo tipo, né? Como galerias, academias de arte, de música, conservatórios. Tudo isso produz, né, promove a eleição e a monumentalização de artistas e de músicos extraordinários, né, geniais. Então, a gente pode fazer essa crítica tanto por um caminho mais sociológico, mas também pela história da música, né? Muitos historiadores fazem isso também. E as biografias certamente têm um papel nessa construção, na produção desses gênios. Bom, para quem não está muito familiarizado com esse debate na sociologia, acho que vale fazer um breve pausa aqui, né, e comentar o seguinte: o que esses sociólogos estão dizendo de uma maneira geral, né? Que o Mozart, que o Beethoven, que tantos outros têm qualidades, obviamente, que a obra deles é maravilhosa em vários aspectos, eles vão contribuir para a produção aí de, né, desenvolvimentos, né, contribuições estéticas. Porém, isso não acontece do nada. Se você não tem um contexto social, histórico, econômico, cultural que favoreça isso, você não terá um Mozart, né? É nesse sentido. É preciso um pouco mais só do que talento, do que capacidade. Bom, a biografia, então, ela contribui para a produção dessa percepção, né? É claro que eu estou generalizando, né? Isso vai depender muito da biografia e do biógrafo. A tendência, claro, cada vez mais é que os trabalhos tenham essa visão crítica sobre o papel da produção biográfica na construção dessas imagens, né? Dessas personalidades extraordinárias. E para dar um exemplo desse processo, eu trouxe a biografia do Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro de Vasco Maris, de 1939, que é uma biografia que foi lida por muita gente, era uma leitura quase obrigatória até um certo momento aí na nossa história, né, da história da música. E hoje a gente sabe, a partir de um exame do Paulo Guérius, que é antropólogo, né, ele mostra como a produção dessa biografia, né, em conjunto e diálogo com o biografado, né, o Villa-Lobos, né, produziu um efeito hagiográfico, ou seja, transformação quase num santo, né, com passagens assim que narram o Villa-Lobos incorporando os saberes musicais quase como se estivessem vindo do céu, né? E aí o Paulo Guérius ele faz uma crítica muito precisa, mostrando justamente a dimensão social e histórica dessa construção e como Villa-Lobos trabalhou nessa construção dessa imagem, né, de sujeito genial, de grande músico, de imortal. E o Vasco Maris, muito jovem na época, de certa forma foi enredado aí por esses desejos do próprio Villa-Lobos, e essa biografia acabou ganhando um caráter até autobiográfico, né? É isso que o Paulo Guérius diz. Eu recomendo a leitura desse livro. Estou procurando ele aqui na minha estante. Já lembro para vocês, talvez vocês tenham aí para compartilhar no chat. O caminho Sinuoso da predestinação. Isso, caminho sinuoso da predestinação. Obrigado. É um exemplo muito bom para. Eu acho que assim, se vocês estão escrevendo, fazendo biografias, né, falando aqui particularmente para os estudantes, é importante conhecer esse trabalho, né? É um trabalho que ajuda a pensar criticamente a produção biográfica. Então, voltando, né, o Villa-Lobos ele constrói quase que uma autobiografia através das mãos do Vasco Maris. O Duprat, quando ele fala para Gaúna aí, através desses textos que eu li, ele faz quase o contrário, né? É quase como se ele tivesse
né, querendo fazer assumindo uma atitude antibiográfica. Isso tem um exagero aqui, tá? Mas eu queria valorizar, se tem a autobiografia nesse sentido, nem toda autobiografia é laudatória, tá, gente? Mas existe essa tendência. No caso dele, é quase como um né? Ele tem uma postura antibiográfica. Não escreve tese sobre mim. Isso é uma besteira, né? Faço outra ressalva. É ingenuidade achar que o Duprá, quando fala isso, ele está sendo neutro, puro, né? É claro que ele, inconscientemente ou conscientemente, está construindo aí uma persona, uma figura pública. Ele tem essa história de ser iconoclasta, então isso está dentro de a construção de uma imagem de si, uma representação de si, que a sociologia também discute. O Goffman é um autor que fala muito disso. Então, também a gente não pode ter essa ingenuidade de achar que ele não tinha aí algum tipo de estratégia, por mais que fosse, né, pouco consciente. Bom, essa faceta radical, que eu estou chamando de exageradamente de antibiográfica, né, ele vai mostrando o Duprá ao longo de várias entrevistas, de diálogos registrados, né? E aí eu começo a chegar no momento do tropicalismo, na atuação do Duprá como arranjador. Não vou entrar muito em detalhes sobre essa atuação, né? Mas ele vai dizer o seguinte, num certo momento, eu não tenho a data, porque isso está citado no livro Alegria, Alegoria, né, do Celso Favaretto. O próprio Duprá, ele minimiza, ou ele tenta se afastar de uma certa narrativa, uma perspectiva de que ele é o grande responsável pela força das gravações tropicalistas, né? Então, volto aqui a projetar uma citação aqui, ele conversando com Augusto de Campos, poeta. Então, ele diz, né, o que eu sei é que isso foi posterior ao tropicalismo, né? Já é uma visão retrospectiva. Abre aspas. Já ouvi muita gente dizer, não, é mérito seu, você é que fez os arranjos. Se não fosse você pôr as coisas e tudo mais. Isso não é verdade. Estou cansado de dizer e faço questão de insistir. Eu tinha uma experiência não só de escriba musical, quer dizer, do cara que senta e sabe fazer bolinhas de papel, mas experiência de música erudita e de vanguarda, esse negócio todo. Então, ele se afasta dessa perspectiva de que o mérito era dele, né? E ele usa esse termo escriba mais de uma vez, em várias entrevistas, em mais de uma entrevista. Ele assinala a particularidade dele nesse coletivo, quer dizer, ele é o único que escreve, né, em partitura, que tem familiaridade com orquestração, com instrumentação, com uma série de, enfim, técnicas de composição da música erudita, já fazia arranjo nessa época para canção, mas isso não quer dizer, e aí já começa a trazer uma outra questão que eu vou explorar nessa apresentação, isso não quer dizer que o Duprá estivesse criando sozinho, como ele mesmo diz, né? Ele tem várias, a gente encontra várias citações e passagens de entrevistas em que ele e alguns dos tropicalistas, como Gilberto Gil, comentam o processo colaborativo, né? O Gil, o Arnaldo Batista, por exemplo, não escreviam, não estavam fazendo arranjo com nesse registro, né? No registro do arranjador, mas eles estavam fazendo head arrangement, passando vozes, sugerindo, né? Vamos dizer, dando sugestões de ordem mais formal, né? Da forma da canção, entre outras tantas sugestões que o Duprá, enfim, escrevia, é claro, dava um tratamento aí, fazia um filtro para fazer isso funcionar no arranjo, né? Então, ele afirmou do Duprá várias vezes isso que eu mostrei, né? E é muito interessante, porque como é que eu avalio isso, né? Que veja, o Música Nova ele é publicado em 63. Tropicalismo emerge
vamos dizer, ganha força de 67, 68. E, posteriormente, ele vai trazer essa perspectiva sobre a participação dele, minimizando o próprio protagonismo. É muito interessante notar que entre o Música Nova, né, quando a gente compara o que ele disse no Música Nova e o que ele diz sobre a própria participação no tropicalismo, eu percebo uma coerência, como se aquela a afirmação programática de uma conduta na juventude dele, né, ele devia estar com uns 30 anos, mais ou menos, né, ele aplica essa conduta na prática quando ele é entrevistado já bem depois, né? Então, existe uma coerência nesse sentido. E outra coerência que eu encontro entre a atuação do Duprat, pelo menos essa perspectiva que ele constrói da sua própria atuação, e a crítica que se faz lá no Música Nova, tem a ver com a própria concepção do que é ser músico para o grupo Música Nova e como isso vai impactar ou vai ecoar na prática dele no tropicalismo, né? Esse é um outro ponto que eu queria discutir aqui. Porque, além dessa crítica esse ritual, esse culto excessivo à individualidade, à sedução do regente, do compositor, como eles dizem, né? Que é uma crítica negativa no sentido de rejeitar uma certa imagem, uma certa representação do que é o ser músico, né? Eles propõem uma também construção positiva do ser músico, no sentido de ter um substituto para isso, né? Eu rejeito uma coisa, mas eu proponho outra, né? E qual que é essa identidade do músico que eles propõem no manifesto e também no documento que comenta o manifesto? É uma nova identidade que é sintonizada com a vida moderna, né, na metrópole paulistana. Lembrando que o moderno aqui é uma palavra que era muito usada, né, na transição dos anos 50 para os anos 60. Basta pensar na bossa nova, antes de chamar a bossa nova, já era música moderna, né? Uma modernidade da era JK e tal. Anos 60 ainda está, né, um contexto ainda de valorização dessa noção, né? E nesse contexto aí, né, do Música Nova, né, nesses textos, esse novo músico é descrito como um trabalhador cuja criação é mercadoria produzida para consumo em um mundo capitalista. Trata-se de um profissional capaz de compreender e atender às demandas da sociedade. Um artista que se diferencia pelos conhecimentos técnicos exigidos na contemporaneidade. Então, é muito interessante perceber que, contra esse indivíduo genial, que é essa pessoa que é, quando eu falo extraordinário, né, que ela está fora do mundo ordinário, né, ela está além, né, é imortal, né? Contra essa perspectiva, essa construção, essa identidade, eles vão dizer, não, nós somos mortais, nós temos o pé no chão, nós somos trabalhadores, nossa música é uma mercadoria. E nós trabalhamos, quer dizer, existe aqui uma mudança radical de posição, e é interessante notar que eles constroem essa perspectiva a partir da teoria marxiana, né? Do Marx. E, ao mesmo tempo, eles vão se alinhar, claro, é aí uma associação que eu estou fazendo, não deles, né? Com a valorização do trabalho artesanal, do fazer artesanal, do trabalho do design, né? Como parte do trabalho do músico, né? A dimensão técnica do conhecimento aplicada, né? Se vocês quiserem aprofundar nessa discussão, o Mário de Andrade tem um texto chamado O Artista e o Artesão, e o Richard Sennett, sociólogo, tem um livro chamado Artífice, que os dois falam de música, é excelente, eu gosto muito e uso no meu trabalho. Então, o que os músicos que assinam o manifesto estão pleiteando? Essa identidade de técnico, né? Que é algo que foi observado pela Santuza Naves num texto sobre os anos 50. Depois eu posso passar para vocês a referência.
Então, é bem interessante a gente perceber que, de novo, você rejeita uma identidade, que é essa do gênio, e afirma uma outra identidade de uma pessoa que está inserida, né? Cuja vida e a obra se articulam num cotidiano, né? E a gente verá aqui, logo adiante, que isso tem tudo a ver com o Rogério Duprat, arranjador. Por quê? Nessa época, pouco depois na época que o Duprat assina esse manifesto, eles se encontram todos esses músicos em extremo, né, um diálogo profundo com os concretistas, os poetas concretos. E no caso do Duprat e do Kotzela, né, eles têm inclusive uma empresa com o Décio Pignatari, o poeta, né, chamada Audimus. O que é a Audimus? Talvez alguns conheçam, que é um estúdio que produzia, entre outras coisas, anúncios publicitários, né? O Décio Pignatari, ele escrevia, ele era redator, né? Então é muito interessante pensar essa São Paulo também industrial, né? Da produção industrial, do comércio, de uma grande demanda por esse tipo de trabalho, jingles, né? O Duprat fazia muito jingle nessa época. E é nessa época, então, que esse técnico ele começa a trabalhar como arranjador também. No início, ele usava pseudônimos, ele tinha uma certa prurido, como ele dizia, né? Escondia isso. Mas, com o tempo, ele começou a assumir essa identidade de arranjador e trouxe para o tropicalismo, né, conhecimentos de música nacionalista, serial, eletroacústica, né? Ele criava música artística com fim em si mesmo, né? Ou seja, feito para escuta atenta em salas de concerto, uma fruição voltada à edificação cultural e espiritual dos ouvintes, né? Esse é o compositor. O arranjador não, é o técnico, o designer, é alguém que orienta a sua criação para atender demanda de terceiros externas à sua vontade, né? Estabelecidas em criações prévias, né? Essas demandas. Isso é interessante, né? Como eu vou pensar o arranjo para a canção. É uma melodia, tem letra também, ele considerava a letra, mas que chega pronta, e isso, obviamente, vai impor ao arranjador uma série de obrigações, né? De ordem harmônica, rítmica, etc. Então, o Duprat, ele faz essa passagem, quer dizer, do mundo das orquestras, do mundo das vanguardas, para o mundo da entrega de produtos, né? A construção dessas mercadorias. Que é algo, gente, eu acho que tem uma atualidade, no sentido de que é importante a gente pensar qual é o lugar do músico na sociedade contemporânea, né? O que a escola de música está produzindo? Quem é esse músico que sai da escola? Para onde ele vai? Ele vai trabalhar com o quê, né? A gente sabe que o mundo, né, dos concertos ele é muito restrito. E lá, nos anos 60, a música nova já estava, né, trazendo um questionamento a essa perspectiva, né? Então, é bem interessante. Bom, quando o Duprat soube, né, com essas vestes ou com essa atitude de técnico, né, de um técnico, vai para o mundo do arranjo, ele vai trabalhar no mercado fonográfico. E aí a gente volta ao tema da biografia, porque na prática de arranjador dele, ele não tem como ser o autor. É muito interessante que esse músico, esse indivíduo magnífico, extraordinário, genial, né, ele não cabe nesse mundo da fonografia. Como também poderíamos dizer, não vai caber também no mundo da trilha sonora, que também foi um mundo frequentado pelo Duprat, né? E isso é muito interessante, porque na fonografia, por mais que o regime jurídico estabeleça que a autoria da canção é do compositor, a autoria do fonograma é do cantor, do intérprete, da intérprete, que o arranjador ele ganha, enfim, ele ganha, ele é remunerado pelo que ele faz, né? Mas o que a gente vê é que existem muitos autores, né? Eu gosto de brincar, né? A gente vai estudando a história da música europeia e não tem parceria, tem? Se vocês tiverem aí conhecimento,
parceria de Moza e Haydn, como Tom Jobim e Vinícius, né? É uma exceção, não é uma regra, como no caso da canção, né? Isso também permite a gente pensar no próprio sistema de produção fonográfica, que é uma produção em regime industrial, né? Complexo, né? Cada parte ali tem que ser feita por um especialista, né? Você não tem como fazer tudo. Também existe essa possibilidade. Hoje tem um home studio, mas a gente vê que isso é uma exceção na história da música gravada no século XX, pelo menos, né? Então, existe essa diferenciação que já começa a trazer uma questão, né, para a construção da biografia, como essa trajetória de um compositor, um indivíduo, né, que tem seu caminho, que geralmente constrói seu trabalho numa relação, parece que como se ele estivesse flutuando sobre a sociedade, né? A música entra, né? O espírito baixa, enfim, esse tipo de perspectiva, né? E aí, quando a gente vai se aproximando da atuação do Duprat como arranjador, eu vou trazer aqui mais para ilustrar um pouco, não vou me alongar muito nisso, né? A gente percebe que no tropicalismo essa relação entre arranjador e compositores e músicos e técnicos de estúdio, produtor artístico, ela era ainda mais particular, né? E eu trago aqui mais um comentário do Duprat nessa mesma conversa com Augusto de Campos, e vou citar aqui para vocês. A partir do disco, isso é o Duprat falando, tá, gente? A partir do disco Tropicália, a gente realmente se juntou para valer. A gente trabalhava num sistema pouco convencional, em termos de relação compositor, cantor, arranjador. Eu não era um arranjador ao qual eles chegavam com a música pronta, nem eu chegava com o arranjo pronto no estúdio para gravar. A gente se reunia, pensava muito em cada música, o que convém e o que não convém fazer e tal. Então, o Duprat, nessa entrevista, nessa conversa, na verdade ele chama de debate, né? Ele novamente, né, vai trazer essa dimensão, quer dizer, que reforça a ideia que ele trouxe antes, numa outra passagem, de que o protagonismo não é dele. Existe uma horizontalidade. Mas existe também uma quebra de uma certa hierarquia, porque o esquema, como ele mesmo descreve aqui, era o arranjador levar a canção para casa e voltar com o arranjo pronto. Até porque existia um ritmo de produção de arranjos, né? Por exemplo, nas rádios, basta ver a experiência do Radamés Inátali, né? Não dava para fazer isso, esse trabalho nesse ritmo, né? É uma abordagem muito particular, essa que ele descreve. E no livro, né, no meu livro e em vários outros, né? Porque na verdade eu trouxe muitas entrevistas que foram publicadas em outros livros, outras fontes, mas lá vocês encontram diversas reportagens, né, falas de outras pessoas que participaram do Círculo Colaborativo Tropicalista, chamando a atenção para esse diálogo com o Duprat, né? O Arnaldo Batista, por exemplo, tem uma passagem que ele pede ao Duprat o som dos 10 mandamentos. Eu acho isso muito curioso, que é sinestésico, né? É um pouco como o John Lennon conversando com o George Martin, né? E existem várias canções em que esses 10 mandamentos podem estar presentes, mas se vocês quiserem um som épico, porque para mim eu leio dessa maneira, né? Vocês podem ouvir o Dom Quixote, Canção dos Mutantes, que foi inclusive apresentado em festival, que traz referência à Marcha Triunfal da Aida, né? Na sua introdução. E, enfim, é nesse nível o diálogo, quer dizer, o Duprat ele tinha que produzir uma tradução musical para uma ideia relativamente abstrata, ainda que o Arnaldo tivesse se referindo ao repertório musical dos filmes, porque eu argumento isso também no livro, que os mutantes já cresceram vendo televisão, tinham muita exposição
ao audiovisual, né? Isso reverbera muito nas gravações deles e da geração deles, né? Beatles e outros. Então, bom, a gente percebe em várias passagens, eu não vou me alongar aqui, né, que a relação do Duprat era sempre de troca, né, é horizontal, né? E voltando à questão da biografia, né, eu quando fiz a pesquisa, obviamente que a minha abordagem foi biográfica. Imaginem vocês, por onde eu comecei a pesquisa, em todos os bancos de dados, buscadores, Google, bibliotecas, Rogério Duprat. Quer dizer, é a pessoa, né? E à medida que eu fui desenvolvendo pesquisa e lendo esse tipo de relato, que eu citei para vocês, eu fui percebendo que o Duprat nunca estava sozinho e que eu não conseguiria falar do arranjo do Duprat, né? O que me faz imediatamente olhar para a coletividade, né? O regime de interações do Duprat com outros agentes sociais, com outros artistas, com outras pessoas. Então, em termos jurídicos, né, se a gente pensar em termos jurídicos capitalistas, a gente pode dizer que a autoria dos arranjos é do Duprat, ele ganhou um dinheiro para fazer aquilo, né? Mas, do ponto de vista sociológico, né, esses arranjos são fruto de um trabalho compartilhado, né, resultado de interações, associações, diálogos, como eu mostrei no exemplo acima. Então, para se entender, né, a produção social dos arranjos, pensar que o Rogério Duprat, ele, como qualquer ser humano, é a produção de uma sociedade também, né, e que a sua criação também em alguma medida, efeito dessa produção social, né, eu indico, recomendo, e aí aproveitando, eu sei que tem muita gente que está na pós-graduação, né, que vocês conheçam os trabalhos de autores da sociologia da música e da arte, que eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Norbert Elias, Howard Becker, Pierre Bourdieu, Antônio Nion, Tia Denora, Simon Frith, são alguns que trabalham com arte e música, né? E chama atenção também para o fato de que a musicologia histórica e a etnomusicologia têm um diálogo estreito com esses autores, né? E por quê? Porque, ao contrário da musicologia mais tradicional, né, hoje se entende que autores, né, ou músicos, né, e suas obras não são autônomos, eles não têm independência, eles são fruto de uma produção histórica, social, econômica, né? E com isso eu não quero dizer que a economia, aí sendo marxiano, né, a infraestrutura determina a produção cultural, a produção estética. Não é isso, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que isso inclusive, vai contra todo o projeto da musicologia, né? Porque a musicologia enfatiza a música. Por que a musicologia é diferente da sociologia, por exemplo? Justamente porque o pesquisador, a pesquisadora tem um olhar particular para a produção, a dimensão estética da produção musical, né? Mas, por outro lado, a gente não pode acreditar que a produção estética, a criatividade, elas não sejam movidas pelas relações, né? Pelas relações sociais. Eu aprendo com alguém, né? Eu ensino alguém. Se eu sou um músico solitário, eu certamente terei contato com a música de alguém através de um registro escrito, de uma gravação. E aí, a partir de autores como Enion, né? Aliás, vou fazer uma propaganda aqui. Tem um texto do Enion chamado Música e Mediação, que foi traduzido pelo Flávio Barbetas. É um texto muito bom, com uma tradução excelente. E o Enion vai chamar atenção para isso, né? Para o fato de que uma gravação, uma partitura, elas são mediações através das quais pessoas do passado ensinam as pessoas no presente, né? Então, mesmo Villa-Lobos, ao contrário do que fazem entender, ele não foi equipado por Deus para ser um gênio, né? Ele aprendeu com seres humanos, mortais, vivendo em sociedade. A mesma coisa acontece com o Duprat. A diferença é que o Duprat reconhecia isso, né?
E ao longo dessas, né, diferentes momentos da trajetória do Duprat, em que ele se posiciona em relação à produção musical, desde música nova até já as avaliações da participação dele no Círculo Tropicalista, ele está sempre saindo ou tentando, rejeitando essa ideia de um primeiro plano, né? O Duprat evitando o primeiro plano. Ele questionou esse primeiro plano, ele questionou essa hierarquização, né? E sempre a postura dele é propor um plano único, geral, né? Fazer uma metáfora com o cinema, um plano aberto, um plano horizontal, em que cabe todo mundo e que todo mundo colabora, né? E nesse sentido, então, já para terminar, né, que eu acho que por esses vários motivos, né, é que a gente pode, a partir da experiência do Duprat, pensar o trabalho do músico, da musicista e a sua trajetória, a sua vida, né, no plural, porque ela é produzida e transformada por outras vidas, né? O pesquisador é que talvez isole ou já tenha isolado uma vida das outras, né? Então esse é meu ponto, tá, pessoal? Eu encerro aqui a minha fala. Acho que dentro de um horário aí mais ou menos funcionou, né? E fico à disposição para responder questões, para dialogar com vocês. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer poder falar desse trabalho, revisitar alguns temas da minha pesquisa. E agradeço aí a presença, né? E parabéns aos organizadores aí, né? Tem uma presença muito boa aqui. Muito obrigado, Jonas. Tem já uma pergunta aqui, que eu vou já passar para você. É o seguinte: o Carlos Henrique pergunta: seria o vanguardismo de alguns artistas a razão da desconexão entre o seu perfil e o contexto econômico, social, científico da época, promovendo a descoberta tardia, e, em alguns casos pós-mortem, dos mesmos, sem valor na época e hoje considerados como gênios? Na música brasileira, Cartola; na arte, Vincent van Gogh. Você está sem som, Jonas? Agradeço pela pergunta, eu vou recorrer à própria sociologia para responder essa questão, né? Como eu disse, diferentes... Gente, quando eu falo sociologia, vocês vão encontrar isso na musicologia também, formada pela sociologia e antropologia, tá? A questão é a seguinte, né? Se a gente pensa que, mesmo que a ideia de um sujeito genial, um criador genial, alguém que e que realmente, tá, pessoal, não estou negando aqui a importância desses personagens para, de alguma maneira, impulsionar o desenvolvimento da criação artística na nossa história, de maneira alguma, não estou rejeitando essa ideia. Mas o que acontece é que, para que isso, né, ocorra, você tem que ter uma série de condições que te dão a possibilidade disso acontecer. E a gente pode usar o Enion com as mediações. Então, o Van Gogh precisaria de talvez um mecenas, conhecer, né, aquela pessoa especializada em arte que vai reconhecer o trabalho do Van Gogh, que vai endossar o trabalho do Van Gogh, que vai indicar para uma galeria que, por sua vez, vai fazer uma exposição. O Van Gogh, talvez, não conheço a fundo a história, mas ele tem uma questão pessoal dele, de uma dificuldade pessoal dele, de um quadro psiquiátrico, né? Talvez ele tivesse dificuldade também para fazer a construção da carreira, como Villa-Lobos fez, né? Então, a própria habilidade, o social skill, para usar um termo em inglês, né? Essa capacidade. Então, algumas condições que não deram a ele a possibilidade de construir esse espaço naquela época, ao contrário, por exemplo, dos impressionistas, que era um grupo, né? Era um círculo colaborativo também, e que eles fizeram um trabalho coletivo que conseguiu furar uma certa bolha, e com muito esforço eles conseguiram um reconhecimento ainda tardio, né? Então, o Van Gogh
não tinha essas condições, embora tivesse, né, do ponto de vista da produção e da criação, técnica, conhecimento, sensibilidade, né, uma série de capacidades que fizeram da obra dele o que é hoje. Mas na época dele ele não tinha esse contexto que favorecia. Então foi preciso que a sensibilidade artística mudasse de uma maneira mais ampla na sociedade para que ele fosse recebido, né, e percebido como genial. Então a gente pode falar do Cartola o mesmo, né? O Cartola ainda tem umas histórias, né? Porque ele era compositor, né? Ele tem canção gravada desde muito tempo, né? Muito antes dos anos 70. Mas é só ali nos anos 70 que ele, pelas mãos, agora eu não me lembro se foi o Sérgio Cabral pai, acho que foi, que fez essa mediação, né? Que, de certa forma, recuperou o Cartola, encontrou o Cartola, fez uma mediação. O Sérgio Cabral como um crítico e um mediador inserido na MPB, no mundo da MPB, nessa articulação com o samba dos anos 70, né? Então, a minha resposta vai nesse sentido, né? De entender que muitas vezes o trabalho de um artista, de um músico, não vai ter um impacto na época porque a sociedade ainda não desenvolveu uma sensibilidade e porque esses agentes não estavam atuando ali próximos a esse artista, a esse músico. Bom, Ok. outro exemplo, quando se fala. É. Tem mais perguntas aí, né? Depois eu Tem, posso. mas pode concluir, não Não, tem eu tanto. fico pensando uma discussão sobre vanguardas também, né? Há uma visão sobre as vanguardas, de uma maneira geral, particularmente quando elas ficam circunscritas em círculos muito pequenos, é que elas não dialogam com a sensibilidade musical e artística da população, de uma maneira geral, né? Enfim, a gente pode usar essa avaliação, vamos dizer, essa teoria para avaliar o lugar da música de concerto no Brasil, né? As dificuldades do músico de concerto na formação do público, de construir sua própria carreira, que é uma coisa que eu mencionei. Enfim, essa teoria ela nos ajuda a pensar muitas questões, né? O Rafael Pinto, que parece que te conhece, fala grande Jonas, orientador e amigo. Opa, Você classificaria o Duprat, o anti-Villa-Lobos, que prefere se classificar como um trabalhador no sistema capitalista e não um gênio ou santo da música, demonstrando seu lugar na música? oi, Rafael, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Eu fiz essa comparação e essa tensão, né? Eu acho que quando a gente avalia a postura dos dois compositores diante do microfone, diante do registro, essa visão sobre, para usar aqui a ideia de posteridade, né, que era tão cara ao Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos falava de posteridade antes de morrer, né? Já estava preocupado com isso, né? Minha música são cartas à posteridade, é uma coisa assim. Não sei se eu citei com precisão. Tem uma diferença muito evidente, né? Mas eu não sei se dá para bater um martelo, sabe, Rafael, nesse sentido. Eu fiz esse exercício mais para construir uma análise, mas eu não vou usar isso. Eu não acho que dá para afirmar dessa forma, e talvez o Duprat não se reconhecesse dessa maneira. O fato é que o Duprat, ao longo da vida dele, de certa maneira, ele aplicou né, na prática essa atitude que ele, junto com os colegas do Música Nova, essa atitude que eles defenderam no manifesto. E, nesse sentido, eles se afastam desse projeto de construção de uma imagem de si que o Villa-Lobos, né, a qual o Villa-Lobos era tão apegado como o Guedes mostra, né? Então, a diferença é evidente. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, como você colocou, tá? Mas existe, eu estou voltando na questão aqui, né? Eu não colocaria como anti-Villa-Lobos. Isso vai enquadrar o Duprat num lugar que eu acho que ele não está. O Duprat é muito mais do que isso, né? Quando a gente
Se a gente se apegar muito a essa comparação, a gente acaba apagando as nuances, porque o Villa-Lobos também não é só isso que eu falei, né? O Villa-Lobos é uma coisa incrível, né? Enfim, é isso. Bacana, Rafael, obrigado pela presença. O Jonas, vou fazer uma pergunta aqui do Matheus, depois eu tenho uma pergunta eu mesmo. Uhum. Matheus, ele pergunta assim, um músico acompanhante pode funcionar como um mediador dentro da obra de algum compositor? Ele poderia ter alguma importância dentro desse conceito de criação coletiva? Você lembra de algum caso que poderia ilustrar isso? Então, Matheus, eu li recentemente uma dissertação sobre o Dino Sete Cordas. A gente já falou do Cartola aqui, né? Meu instrumento é violão, né? Então eu tenho interesse por esse tipo de tema. E como eu disse, do ponto de vista jurídico, capitalista, o Dino Sete Cordas ele não ganhava direito autoral em cima das gravações do Cartola, né? Mas quem gosta de violão, quem toca sete cordas, enfim, sabe do peso que o Dino Sete Cordas tem naqueles discos dos anos 70. E do ponto de vista, como eu disse, sociológico, tem um peso enorme, né? Tanto para a caracterização daquelas gravações, né? Em que o violão soa, inclusive, mais alto do que o cavaquinho e outros instrumentos, e para a própria construção de um repertório de violão, claro, aí pensando no interesse mais específico, né? Então, nesse sentido, e o Enion, por exemplo, vai dizer que tudo é mediação e tudo interfere, né? Então, eu responderia que sim, mas a gente sempre tem que pensar, né, gente? Como eu disse, o regime jurídico, o músico ganhava um dinheiro e ia embora. O Duprat, nem, pelo menos a família diz que nem tem as partituras. Ele gravou, acabou, né? Ganhou o dinheiro e vai embora. É outro regime jurídico que então, depende do ponto de vista, mas aqui eu estou trazendo a perspectiva que eu estou chamando de sociológica, né? E aí, nesse sentido, eu concordo que sim, o músico tem esse papel. Qual é o peso disso? Aí vai depender muito, tanto do músico, da proposta do disco, que o Caetano Veloso na Tropicália está numa coletividade, né? Se pensa como um coletivo. O Caetano Veloso posterior não aparece tanto. Né? Os músicos que estão com Caetano Veloso, em alguns discos sim, em outros não, né? O próprio reconhecimento vai pesar nesse sentido, a crítica que avalia, por exemplo, eu dei o exemplo, se o Sete Cordas é decisivo, o Dino é decisivo no Cartola ou não. Então, sempre tem algum efeito. A escolha do músico, né? Por que aquele músico foi escolhido para gravar com um cantor como esse e não outro músico? Enfim, né? O Caetano tem uma fase trio de rock, né? Dos anos 2000, que isso era muito importante. Eram três jovens tocando com ele e era aquele trio. Aí tem outro disco que tem violoncelo me fugiu agora, do Jacques Morelenbaum. É outra coisa, né? Enfim. Então, eu acho que a gente pode sempre dizer que sim. Mas olha, como eu falei, essa conversa não vai colar na hora de recolher direito autoral, né? É isso. E o Jonas, deixa eu te perguntar uma coisa. O Rogério Duprat, ele tem você trabalha muito essa questão dos círculos colaborativos, né? E ele passou por círculos colaborativos diferentes, né? Ele tem uma trajetória bastante variada, né? Uhum. Da vida. E você acha que esse seu tema de uma vida no plural, no caso do Rogério Duprat, é mais favorecida por essa trajetória acidentada e sinuosa, ou pelo fato dele ser, a partir de um determinado momento, mais um arranjador e que, por força do trabalho, é um trabalho que se coloca necessariamente, né, nessa dinâmica coletiva, ou seja,
O plural aí, qual o peso maior? Pela trajetória acidentada ou por essa questão da... Quando eu penso no plural, eu falo disso no final, mas eu não tive como desenvolver por falta de tempo, né? E pensando nessa sociologia, particularmente no caso do Enion, o Duprá, nessa trajetória, que realmente foi uma trajetória muito plural, né? Ele teve contato e diálogo e troca com muitos músicos, né, compositores, sejam professores, regentes, Olivier Toni, já foi citado aqui um professor dele, que agora está me fugindo o nome, eu estou colando aqui no chat, Santoro, né? E aí ele foi tocar com o Régis Duprá em orquestras de rádio, orquestras sinfônicas também. Então, ele trabalhou muito tempo como violoncelista. Enfim, se a gente vai olhando essa trajetória, né, ele depois começa a compor trilha sonora, mas antes disso, compôs em vários estilos, em diálogo. Aí ele vai para Brasília. Eu não falei de tudo, né? Muita coisa, né? Ele fez muita coisa realmente, né, Flávio, né, nesse período até a explosão tropicalista. E eu diria que a pluralidade está justamente na pluralidade de referências que ele teve. Professor de filosofia na USP, que vai dar a ele vamos dizer, equipa ele teoricamente para ter esse protagonismo no manifesto, né, que é reconhecido. Claro, essa dimensão plural também acontece quando ele está na indústria do disco e quando ele é esse técnico que trabalha nesse mundo, nessa São Paulo, né? Metrópole capitalista. A gente não tem muita noção, é importante valorizar isso, né? O que é São Paulo nessa época, né? São Paulo ainda é uma cidade e continuará sendo, eu imagino, essa cidade gigantesca, industrial, né? Que é uma cidade única no país, mas nessa época era uma cidade ainda mais que era espantosa, né? Era muito diferente quando os baianos vão para lá, para São Paulo, eles falam, né, que é uma coisa escandalosa, a cidade na sua dimensão, nos seus edifícios, e tem uma indústria cultural muito forte lá em São Paulo, e o Duprá, ele vai, quer dizer, pensa, ele entra como violoncelista de rádio, aí ele começa a gravar, daqui a pouco ele está regendo, ao mesmo tempo. Então, toda essa trajetória vai enriquecendo o Duprá nesse sentido, com essas referências, né? E a partir da sociologia do Enion, a gente pode dizer que vamos dizer, cada humano e não humano com quem Duprá se encontrou nessa trajetória vai complexificando a própria individualidade ou subjetividade do Duprá, né? Por isso é plural. Então, a gente pode ver o plural tanto no instantâneo da colaboração, nos anos 60, então, uma visão etnográfica, que é o que eu faço, né? Do sincrônico, né? O Duprá ali em ação no estúdio. Eu entrevistei muita gente para tentar entender como é que ele trabalhava. Então, tem esse momento dessa pluralidade, né? E aí a gente, inclusive, entra para a discussão sobre a autoria. Mas quando a gente vai para o regime diacrônico, a gente vai vendo esses acúmulos, né? E nesse sentido, toda essa concepção ela vai de encontro, ela bate de frente com essa visão do gênio, do Villa-Lobos que está na zona rural, com seu ouvido absoluto, aprendendo bar enquanto ouve o passarinho, né? Aquelas coisas que ele narra, assim, que só reforçam essa ideia, né? Por isso, eu estou muito no Villa-Lobos também, porque foi minha dissertação de mestrado, né? Eu não citei aqui, mas eu conheço bem a história dele e tive a sorte de ler o Guérius para fazer a dissertação, né? Foi por muito pouco, assim, o livro tinha acabado de sair. Então é isso, Flávio, resumindo, eu acho que são as duas coisas, depende muito. E não precisa ser o Duprá, gente, todos nós estamos nessa. Pô, você faz graduação em música, você está vivendo essa pluralidade, né? Então você vai Pois ter é, um a minha professor. pergunta foi justamente para isso, né? Porque, na verdade, num primeiro momento, as pessoas podem pensar, não, mas o Duprá favorecia muito essa visão.
né, de uma vida no plural, pela Ele atividade afirmava dele, isso. pois é, e pelas atividades que ele tinha e pela vida que ele teve. Mas, na verdade, é isso que E eu pelas gostaria, ideias também, é pelas complexo. ideias, Você exatamente. trouxe. Mas, na verdade, todos têm o potencial de uma vida no plural, mas, na verdade, não é um potencial, tem a realidade de uma vida no plural, né? Exatamente, exatamente. A Inês Eu, queria fazer uma pergunta aí para você. Fala aí, vamos Inês. lá. Oi, Jonas, eu queria te pedir para falar um pouco, né, pensando que a gente, né, tem um público grande aqui de gente de pós-graduação, eu queria te pedir para falar um pouco sobre, aspas, os bastidores da sua pesquisa. Mais Uhum, especificamente, né? Você entrevistou bastante gente, trabalhou com muitas entrevistas já antigas, né? É, Você trabalhou, evidentemente, com esse material de contextualização, né, de época, na arquitetura, na música, na poesia, etc., enfim, um material mais teórico. E, no final, você acaba chegando mesmo na questão da análise musicológica, né, de dois uhum, fonogramas, se eu não me engano, né? Então, eu sim. queria te dizer, te perguntar um pouco sobre a diversidade de fontes, né, material de arquivo, isso eu já não lembro direito o que tinha, e também, vamos dizer assim, a diversidade de fontes e essa diversidade de perspectivas, né, uma Uhum. perspectiva mais sociológica, uma perspectiva mais, digamos assim, musicológica e uma musicológica estrito sensu, né? Trabalhar mesmo ali ouvindo e analisando o fonograma. Então, um pouco esse relato de como foi o bastidor da pesquisa. Tá bacana. Essa é a pergunta que a gente gosta, né? Porque eu vou ficar falando aqui, vocês me interrompam. Obrigado, Inês, pela pergunta. É, bom, eu acho que para chegar nessa resposta, eu talvez seja o melhor caminho seja falar das minhas inquietações, né? E como eu chego nesse tema. Flávio, acompanha, né, Flávio, desde muito tempo, desde que eu estava ainda na. Eu não fui aluno do Flávio, né, mas fui contemporâneo dele, ele já era professor e eu estava lá na escola, fazendo 1000 disciplinas, e depois na pós-graduação, aí eu tive aula com a Ana Cláudia na UFMG, na História, quando ela fazia, depois entrei no NEMUB, né, então a gente tem essa troca e desde a dissertação no Vila Lobos, eu estou falando disso porque é uma dissertação sobre violão, e eu já conversei muito com o Flávio sobre isso, a gente já escreveu junto, né, Flávio? Uhum. Lá nas Priscas Eras, né? E lá no Vila Lobos, eu estudando a obra para violão, eu tinha um interesse em entender essa dimensão semântica, ou uma capacidade da música de enunciar algum sentido que não fosse puramente sonoro, que tivesse algum tipo de relação com, enfim, outras dimensões da vida, né? As pessoas usam extramusical, paramusical, e daí eu fiz o trabalho pensando a imagem de uma nação no Vila Lobos, no violão, né? Os prelúdios e outras obras, e depois eu cheguei no Duprá justamente porque eu percebi, justamente lendo sobre a Tropicália, isso já era comentado desde Augusto de Campos, né? Lá nos anos 60 ainda, que os arranjos do Duprat construíam um diálogo com as letras das canções, né? Então, era isso que me interessava inicialmente, e o meu objetivo desde o início foi fazer essa análise musicológica, né? Que é uma análise que eu considero não é uma análise tradicional, assim, por exemplo, eu não faço transcrição, né? Eu faço uma descrição textual das canções. Eu procurei verticalizar nessa análise, então aí eu acho que é uma questão, pensando em metodologia, né? Eu acho que essa é uma questão sempre para todo mundo que está fazendo pesquisa, né? Qual o tamanho do meu corpus, né? Eu vou fazer um trabalho mais abrangente, buscando questões pontuais que se repetem em várias obras, ou eu vou mergulhar numa obra e ir até o fim?
como eu queria entender a relação entre arranjo, melodia da canção, mas também o texto, eu entendi que eu precisava verticalizar. Então, a tese termina, o livro, né? Termina com a análise de 3 canções. Marginalia 2, Não Identificado e Chão de Estrelas, que são canções que têm uma característica que aproxima os arranjos da trilha sonora. É por isso que eu escolhi essas, tá? Que eu achei que rendia mais para mim. Então, eu busco identificar citações, né, de hinos, por exemplo, referências estilísticas, porque aí tem a questão do tropicalismo, né, vários estilos colidindo, essa complexidade, né, o uso de recursos narrativos que o Duprat trouxe do cinema para poder dramatizar o texto das canções, né? Então é como aí eu vou desenvolver um conceito, né? Arranjo, agora está me fugindo, mas um arranjo que é feito para canções que são mais icônicas, que explora a iconicidade, aquelas imagens que vão aparecendo, mais poéticas, e um outro arranjo que é mais cinematográfico e que acompanha uma narrativa, né? Então, essa foi a minha escolha. Eu acho que eu estou falando isso porque acho que todo mundo tem esse dilema, né? Ah, eu vou estudar a obra do Villa-Lobos. Qual obra? Quando eu fiz o trabalho para violão, eu não vou, eu pensei, poxa, eu não vou entrar no mérito dos 12 estudos para o violão, porque não é um trabalho técnico, né, no sentido de uma análise mais sistemática ou pensando as tecnicalidades do violão. É pensando a dimensão semântica, e aquilo não me dizia tanto, né? Então, essa é uma característica, né? Uma questão. Quando eu chego, né? Eu tinha entendido que eu faria essa análise musical ao final do, do trabalho, né? Eu pensei, lendo os trabalhos sobre o Duprat, me incomodava algumas coisas, eu comecei a perceber que, por um lado, havia algumas imprecisões, eu até falo disso no livro, né? Imprecisões mesmo, de dados, de informação. Aí, gente, talvez seja uma coisa de obsessão, né? De querer consertar essas coisas, né? Hoje eu fico me perguntando se eu precisava fazer isso, né? A gente, na pesquisa, a gente não tem esse distanciamento. Então, eu fiz esse caminho. Mas, por outro lado, eu entendi que para poder chegar na análise das gravações, eu precisava entender o que era do Duprat ou não, né? Aí volta justamente a questão da fala de hoje. Então, eu mergulhei, eu chamo isso de uma etnografia histórica, porque eu vou para o passado olhar essa sincronicidade, o que está sendo feito ali, né? Olhar para a prática fonográfica, né? E aí aqui eu na época que eu decidi por esse tema, eu estava em diálogo muito forte com o Marcos Filho, que alguns de vocês devem conhecer, que é o cara da fonografia, né? Então, eu precisava entender também isso, porque o arranjo do Duprat não se entende apenas como algo que ele pôs numa partitura. Tem toda a dimensão sonora da gravação. E aí eu tive que estudar fonografia. E estudar e olhar para essas práticas fonográficas nesse presente sincrônico dos anos 60, da época da produção tropicalista. Aí, reparei, eu estou andando, se a gente olhar para o livro, eu estou fazendo um caminho inverso, né? Eu falei das análises, mas para entender isso, primeiro eu tinha que explicar, entender como é que isso foi feito. Inclusive porque lá na análise de Chão de Estrelas tem uma parte considerável que foi resultado do trabalho dos técnicos de gravação. Porque tem efeito sonoro, tem gravação de Foley, para a gente usar o termo de hoje, que eu não se usava na época, pegar o microfone e ficar gravando porta batendo. Eles fizeram isso, né? Então, eu vou... E aí, para chegar nas entrevistas, são as entrevistas que eu fiz e que eu encontrei que me permitiram reconstruir dentro do possível. Obviamente, a gente não consegue, né, todos os detalhes que a gente quer, todas as respostas. Você faz uma entrevista, a pessoa diz que não lembra de nada.
Mas foi aí que eu construí, as entrevistas me serviram particularmente para isso, né? Para fazer essa reconstrução, essa narrativa sobre o que era a vida no estúdio. E aí, claro, aí eu preciso de falar do estúdio, do técnico, que também me deu entrevista, do produtor, que, ao mesmo tempo, me diziam sobre quem era o Duprá no estúdio, né? E isso trouxe muita informação interessante. Bom, eu decidi também, como eu disse, aí falando mais do início do livro, fazer essa recapitulação, né? Fazer justamente a dimensão mais biográfica do trabalho. E aí eu mostro o Duprá como essa pessoa que está em relação sempre, construindo a sua vida no plural, mas não só com músicos, que são os professores, o Régis Duprá, importante na vida dele. Eu tive prazer de entrevistá-lo, né? Foi em 2010. Fui a São Paulo. Metodologia, a gente sabe, eu achei aqui agora bastidor do bastidor, né? Como é que eu cheguei no no Júlio Medalha? Eu peguei as páginas amarelas da internet e achei Júlio Medalha e liguei e falei com ele na primeira tentativa, assim, né? Hoje é rede social, né? A gente tem que meter a cara, né? Tem que e funcionou. Eu consegui achar também o Cláudio César Dias Batista, que é dos Mutantes, que não era da banda, mas que é um cara assim do bastidor completamente, dos equipamentos, das guitarras, da sonoridade dos Mutantes, que eletrificou o violoncelo do Prai, que me contou isso numa entrevista, né? Enfim, é isso, assim. E aí eu acho que o mais importante, gente, eu estou no programa de pós-graduação e eu vou insistir numa coisa. Antes dessas entrevistas, eu claro que a gente às vezes pode se enganar, mas eu tenho quase certeza que eu tinha esgotado toda a bibliografia sobre o assunto, para não fazer pergunta repetida. Então, Medalha tem um livro, li o livro primeiro, li todas as entrevistas de Gilberto Gil, li todos os entrevistados que iam me receber antes eu fazer essa preparação, seja para desenvolver questões que já estavam apareceram pouco desenvolvidas nas entrevistas que eu encontrei, seja para, né, não repetir, para fazer pergunta nova. Então, essa questão da pesquisa e da leitura é fundamental. Assim, aqui é o meu momento, né, subir no tijolinho aqui, momento orientador. Leiam, leiam muito, porque isso é fundamental para, né, eu acho que foi uma coisa que eu fiz e que foi importante. E a bibliografia sobre o Duprá, sobre o tropicalismo é grande, né? Senão, o que que acontece? A gente fica arrombando porta aberta, né? Escrevendo coisas incríveis que já foram ditas antes, né? Ou passando vergonha com o entrevistado, né? Pensa, um Júlio Medalha. Aí eu chego lá, faço uma pergunta, ele fala: meu jovem, eu estou ocupado, eu falei isso já, está no meu livro tal, você não leu, não? Né? Isso pode acontecer, né? Claro. Enfim, eu não sei se eu respondi tudo, Inês, mas são muitas questões, né? As entrevistas certamente foram um prazer, assim, gravar as entrevistas, conhecer os personagens. Eu fiquei amigo de um técnico, que até hoje a gente se fala, que era do Estúdio Scatena, que não só testemunhou essas gravações, como participou dessas gravações, né? E vem e fala assim, olha, tem uma hora que você ouve uma coisa no final da gravação ali, o Sérgio Dias falando uma bobagem, foi eu que cortei lá, eu deixei a bobagem. Ele que Onde é que começa e termina a autoria, né, dessa criação? Alguém perguntou aí mais cedo. Então, são coisas muito interessantes, né? Foi muito bacana assim, essa experiência. Deixa eu seguir aqui com uma pergunta, com duas perguntas aqui que fizeram, o Jonas. Uma do Davi, que pergunta, bom, ele volta lá no Villa-Lobos, né? Alguém como Villa-Lobos que cria um mito sobre si próprio, não seria isso um reconhecimento prático do seu lugar no capitalismo, uma vez que isso pode ter ajudado no sustento dele? Sim, concordo. Se a gente pensar do ponto de vista do econômico, da garantia da sua própria existência, no caso do Villa-Lobos, ele fez um caminho
que garantiu a ele um lugar também de conforto. E ele não era uma pessoa privilegiada, né? Era uma classe média carioca. E sim, tem uma dimensão prática nisso. Bacana essa observação, como também tem uma dimensão prática na execução que o Duprat promove na carreira dele, essa execução do técnico, do designer, do trabalho para o mercado, que ele fala, né? Eu precisava alimentar as crianças, ele tinha 4 filhos, né? Então, aí a gente volta para a questão sociológica, né? Eu gosto de pensar que o Villa-Lobos, para ele ser quem ele foi, né? Você tinha ali algumas condições que permitiam isso, inclusive o Estado Novo, né? O Estado Novo deu a ele um lugar ali muito confortável e ele se aproveitou ele aproveitava as oportunidades, né? Agora, esse compositor da nota, né, não sei se você sabe, ele está numa cédula, já foi esse herói nacional, esse espaço meio que vai desaparecendo. Na época do mesmo o Inhata, ele já não tinha esse espaço, né? E outros ali, um pouco mais jovens que o Villa-Lobos, muito menos o Duprat, geração dele, né? Que tinham um outro contexto, né? Então, a vida material, a vida econômica é fundamental. Concordo e acho bem pertinente essa questão. E o André Caviola faz uma pergunta também, ele diz, dentro dessa perspectiva dos círculos colaborativos, você poderia comentar um pouco sobre a atuação do Rogério Duprat na década de 70, com novos artistas que estavam surgindo no período para a continuidade de certas experiências desenvolvidas no contexto tropicalista? Por exemplo, o Duprat participou do arranjo de 2 canções do primeiro disco do Belchior, em 1974. E, posteriormente, o Belchior se colocou como um ponto de dissenso em relação à herança e o pioneirismo tropicalista. Uhum. O Belchior, ele afirma isso nas letras das canções, né? Uma certa crítica a o Hermano Viana, ele escreve um texto em 2007, numa exposição de 30 anos, a matemática está ruim aqui, 30 anos de tropicalismo, 40 anos, né? E ele diz, ele não usa esse termo, tá? Mas um certo tropicaliocentrismo, né? Tudo que é mistura, tudo que é experimentação, tudo que é nordestinidade se explica pela lente tropicalista. Olha a mediação, como funciona, né? E o Belchior talvez seja o primeiro a se incomodar com isso, ao contrário dos novos baianos que, de alguma maneira, beberam nessa fonte e não tiveram problema com isso, né? O Belchior vinha com um pouco de uma demanda de ser cearense, mais cearense do que ele queria ser, né? E então tem esse aspecto de fato. O Duprat ele continuou fazendo arranjos com menos frequência. Você deu um exemplo. Tem também um disco que eu acho que é o primeiro disco do Alceu Valença e do Geraldo Azevedo, em que tem, sabe, experimentação, muita experimentação, um arranjo agora, uma canção sobre loucura, e aí o Duprat entra com a orquestra pesando aí no atonalismo, assim, é bem interessante. E também com próprios Mutantes, né? O Chão de Estrelas já é anos 70, né? Os tropicalistas não estavam mais aqui, o Gil e o Caetano já estavam em Londres nessa época, e eu, né, até incluí essa gravação no Chão de Estrelas no meu livro. Alguém pode dizer, não, isso fere a Constituição. Você está pegando uma canção que não é tropicalista, mas eu considero, do ponto de vista estético, que é. Enfim, uma questão que eu acho que a gente pode... Aí, até assim, eu vou dizer que é um pouco especulativo o que eu estou dizendo, porque eu não conheço a fundo essas experiências do Duprat como arranjador nesses discos, né? Mas o que me parece é que o que é o círculo colaborativo, né? É um conceito do Michael Farrell, que eu não acabei não falando aqui. Ele vai dizer que, em alguns momentos da história da arte, mas não só da arte, da literatura, ele dá alguns exemplos: impressionismo, o círculo do Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, a psicanálise, o círculo do Freud e alguns outros, que você tem uma dinâmica de colaboração
e que você tem um sistema ali de trocas que são trocas de ideias, né, num plano intelectual, de referências artísticas, de ensino mútuo, mas também de afeto, porque são círculos de amizade, né? Então, tem uma especificidade quando eu falo do círculo colaborativo e eu entendo que o tropicalismo se enquadra, né, como círculo colaborativo nesse sentido. Quando o Duprá fala que ficava horas com eles, a gente vê que realmente tem uma troca, uma intensidade muito grande, né? E eu não sei se, no caso desses discos, eu estou citando apenas dois aqui, se o trabalho foi feito dessa maneira, se o regime era esse, né? Tem também aquela gravação incrível do Chico Buarque, Construção, né? Que, enfim, tem até análise sobre esse arranjo, mas eu não acho que foi feito no mesmo sistema, né? Mas é isso, tem muita especulação da minha parte aqui, porque eu não sei dos bastidores, como o Inês colocou, né? Então, essa ideia do círculo... Por que que eu adotei essa ideia de círculo colaborativo? Porque me ajudou, quando eu tive contato com esse conceito, a resolver um problema que é: Tropicália é movimento? Tropicália é momento? Né? Eu simplesmente não quis. A gente, às vezes, pode fugir de alguma armadilha. Eu não quis assumir. Porque movimento, se fala em movimento, por exemplo, música nova tinha um manifesto, era um movimento, como o futurismo, o modernismo, né? Oswald de Andrade escrevendo manifestos, e tropicalismo tem um disco manifesto, tem uma tentativa de aproximar o tropicalismo de um movimento, né? Mas por uma questão conceitual, eu achei que isso podia ser uma armadilha, e eu achei que, na verdade, a ideia de círculo colaborativo me ajuda a entender melhor justamente essa ideia plural da vida, como eu estava colocando, né? Porque, por exemplo, é uma sociologia do Farrell que dialoga com a sociologia do Enion, por exemplo, né? Nesse sentido de ver a multiplicidade, né? Que é uma palavra que até não usei na minha apresentação. Pensar as pessoas como multiplicidade, não como uma entidade fechada, né? Que vem ao mundo pronta, né? Mas que vai se construindo e se reconfigurando ao longo da vida à medida que vai interagindo, né? Então, é nesse sentido que eu penso. Bom, não sei se eu te respondi também, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre esses bastidores da produção fonográfica com o Duprá, né? Nos anos 70. Estratégia, olha a questão do recorte. Acabou o tropicalismo e eu parei na minha investigação mais biográfica. Eu queria saber o que ele trazia até aquele momento. O depois eu não investiguei, porque extrapolava o meu recorte. Era futuro, né? Jonas, olha, tem muita gente aqui dizendo que gostou muito da palestra, gostou muito do trabalho brilhante. A Suzana fala: parabéns, discussões muito boas, autoria, coletividade, relação do arranjo com o texto. A Suzana foi a que falou ontem, né? A Leda fala: Jonas, que trabalho brilhante, rigoroso, muito lindo. Enfim, tem muita gente aqui elogiando o seu trabalho. Não sei se temos mais perguntas. Alguém quer mais fazer alguma pergunta para o Jonas? Catarine gostou muito, muito bom. Importante saber o limite do recorte, né? Que é essa coisa. Por enquanto, não. Eu diria exatamente que eu acho que o seu trabalho, assim, se eu posso dar um depoimento, eu acho que ele tem uma inovações, quer dizer, eu acho ele muito bem armado teoricamente, né? Porque você se sustenta em vários autores muito interessantes, né? Que eu acho que podem ser úteis para muita gente, por isso que eu sempre recomendo o seu livro. Mas você tem também essa coisa de uma metodologia para além dessa questão teórica muito sólida, né? Porque você leva na sua metodologia, você acaba levando muito a sério essa coletividade, ou seja, então você vai entrevistar muita gente que está no entorno ou esteve no entorno do Duprá, entendeu? Então, quase que como a metodologia espelha
os referenciais teóricos que você usou, né? Ou seja, então você tem é sempre dentro de uma grande multiplicidade, que é isso que você estava falando aí. Então, eu acho que realmente, para todos aí, eu acho que vale muito a pena conhecer o trabalho do Jonas, esse livro especificamente, continuo dizendo que é um dos melhores que eu li ultimamente na área de música. Muita gente aqui dizendo, né? Obrigado pela aula. Estou iniciando uma pesquisa de pós-doutorado sobre Damiano Cozella, Fernando Magri, né? Você deve conhecer. Sua palestra e seu livro serão muito úteis para o meu trabalho. Damiano Cozella foi companheiro do Duprat, né? Que é uma figura e que talvez precise realmente de muito resgate, né? Porque é uma figura importantíssima, né? Mas que ficou um É, pouco na o sombra. Cozella, ele talvez seja desse grupo do Música Nova, o que mais parece com o Duprat na trajetória, no impacto dos arranjos. Só que o Cozella, eu fiz contato com a família, não me lembro se foi com a esposa, eu queria entrevistá-lo, mas ele era muito, eu não sei, gente, tem mais de 10 anos, eu não sei, não acompanhei aí o Cozella depois disso, né? Já era uma pessoa de idade avançada nessa época, mas é uma pessoa muito de retaguarda, assim, é do bastidor, então entrar no bastidor, ele não me deu entrevista, ele não aparecia muito, então é muito mais difícil. Mas isso não quer dizer que ele não tem importância também. Ele participou ele fez arranjos para o Caetano Veloso no primeiro disco ali, não é o primeiro, mas o do Alegria Alegria, com Medalha, né? Ele trabalhou ativamente com o Duprat, ele foi para Brasília também com o Duprat. Ele era assim, unha e carne com o Duprat em várias cinema, enfim, é uma trajetória muito muito similar, né? Mas sem essa visibilidade, talvez por uma personalidade, uma escolha dele, né? Mas o que não impede de Não, se eu acho a respeito. fantástico esse trabalho, ele é fundamental, assim, tem todo o meu apoio, se eu puder ajudar, não tenho assim, nada aqui de material, mas, por exemplo, depois de publicar da tese, lançado o livro, a viúva do Alexandre Pascoal me procurou. Eu não tinha muita informação sobre ele. Aí no livro eu já consegui pôr uma nota, ele era pianista, ele era meio que mostrava muito o trabalho do Música Nova. Talvez ela seja uma pessoa boa de conversar, né? Então, assim, estou à disposição, viu, Fernando? Puder ajudar em alguma coisa. Acho incrível. Esse trabalho é fundamental, sim. Ah, o Marcos Filho apareceu. Marcos. Parabéns, Jonas querido. Muito Maravilha. bom ter contato novamente com esse trabalho incrível. Saudades, muito virtuosa sua promiscuidade interdisciplinar, histórico, etno, violonística. O Marcos, ele escreve coisas incríveis, né? Abraço, abraço, Marcos. Tô adorando aí as presenças e o carinho. Bom, eu gostaria de falar só uma coisinha a respeito aqui aproveitar aqui a presença, que a maioria provavelmente dos alunos, né, da disciplina, seminário multidisciplinar, estão aqui. E eu acabei de mandar uma mensagem só para dizer que vocês verem lá que eu mandei uma mensagem por e-mail para vocês falando do trabalho, tá? Então, estão as informações lá no e-mail. Conforme for, a gente repassa algumas coisas aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Goffman diz que as relações sociais dos atores são complexas e multidimensionais, onde os indivíduos podem interpretar diferentes papéis ou apresentarem personalidades múltiplas. Quais recomendações você daria como biógrafo para evitar a armadilha da representação que comprometeria a biografia? É uma ótima pergunta. Eu acho que é entender, primeiro, que esse self, né, esse eu que se apresenta, ele é sempre construído, ele vai se construir para quem está entrevistando, né? As pessoas têm sempre projetos, né? Elas têm que. Eu acho que é uma maneira mais geral de responder é que a gente tem que ter essa crítica, né?
na hora de fazer essa investigação, para estar sempre com um certo distanciamento. Eu acho que tentar neutralizar, particularmente quando o nosso entrevistado é alguém que a gente ama ou odeia, né? É raro uma pesquisa, a biografia. Enfim, vamos pensar a biografia de um assassino, né? De um ditador. As pessoas fazem, né? Como é que essa paixão elas nos atinge, né? Então, assim, se você está lendo Goffman, você já está com meio caminho andado para entender isso, né? Já certamente está atento a essas armadilhas, né? Agora, a gente sempre está sujeito a reproduzir uma certa perspectiva à construção de si alheia, né? Não tem como fugir. O que eu acho que dá para fazer, particularmente se você não está sendo ghostwriter de uma pessoa que está falando sobre si mesmo, né? No caso do Vasco Maris, né? E o Villa-Lobos, é tentar trazer múltiplos pontos de vista. Se você faz a escrita de uma vida no plural, você terá visões diferentes sobre a mesma pessoa, né? Que pode, por vezes, inclusive, ser contraditória, conflitante. E o Bruno Latour, que é um autor importante aqui na sociologia contemporânea, ele fala, né, que nós devemos seguir as controvérsias. Então, valorizar essas controvérsias, essas divergências. Então, é por isso que eu começo o meu trabalho dizendo, escrever, o Duprat disse, escrever tese é uma perda de tempo. Então, eu já trago isso logo de cara, assim, já tem alguém que está questionando o próprio trabalho, né? Enfim, é isso. As pessoas muitas vezes vão querer que você reproduza o release delas, né? Pensa, hoje em dia você tem assessoria de imprensa, está colocado o tempo todo, mas a gente tem que trazer todos os lados. Então, vou dar um exemplo. No livro do Christopher Dunn sobre a tropicalismo, ele é um dos poucos que traz a crítica do Schwartzman, né? Os críticos ao tropicalismo, uma certa carnavalização. No meio da ditadura, você ficar propondo uma ação contracultural que eles acham que enfraquece a resistência à ditadura. Então, ele traz isso e vai explorar isso. Claro, ali não é uma biografia, mas é uma voz dissonante, né? Então, tentar fazer essa crítica. E, gente, às vezes você pode estar assim, tipo, você e o entrevistado, mas você percebe quando a pessoa está valorizando certas questões. Então, na hora de também trazer a entrevista, por exemplo, de um biografado, filtrar, né? De repente, tem coisas que você não precisa de reproduzir no texto. Você não vai também ficar atacando a pessoa que colaborou com você. Não é isso. Mas você sabe, né, o que que eu vou valorizar, o que que não. O que que ele disse que contraria uma outra versão, trazer as versões, né? Acho que é nesse sentido mesmo. Mas ler essa bibliografia ajuda a gente, né? Como o Goffman. Goffman é ótimo para isso, a ter essa malícia, né? Essa visão crítica que a gente vai aprendendo, gente. Isso a gente não vem pronto, não. Isso a gente aprende na pesquisa, né? Isso aí. Mais alguma pergunta? Se não tivermos mais perguntas, podemos caminhar para o encerramento, então. Bom, Jonas, queria te agradecer demais pela disponibilidade, né, pelo brilho do trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O pessoal está gostando, ótima apresentação, excelente evento. Agradeço a presença de todo mundo, né? Agradeço muito a sua presença por falar desse livro, né, que eu acho, assim, volto a dizer, um livro exemplar. E, bom, acho que podemos encerrar aqui por hoje. E aí amanhã, lembrando, como a Inês falou, a gente vai começar mais cedo, às 5 horas da tarde, tá? Com a palestra da Dominique Dreyfus, ok? Lá de Paris. Então, o evento ganha aqui uma dimensão internacional. Hoje o Jonas falou do Rio de Janeiro, ontem a Suzana de São Paulo.
Então, a gente vai seguir nessa toada aí. Bom, gente, muito obrigado. Todo mundo aqui agradecendo, tá? A pergunta aqui, onde o livro está disponível para venda? Eu acredito que na Amazon, Amazon, tá, né? tem Kindle, Ah, Tem formato eletrônico também? tem eletrônico. Bacana demais. Ótimo. Gente, então, agradeço demais, Jonas. Agradeço a todos. Eu que Vamos ficar. agradeço pelo convite mais uma vez. Parabéns pela organização. E é isso. Sueli, Obrigada, abraço. Jonas. Foi ótimo. Foi ótimo, além da exposição sobre o livro, os pitacos aí, os puxões de orelha como orientador, né? Muito bom. Ótimo. Obrigada, viu? Valeu. Até logo, gente. Boa Até noite. amanhã. Boa noite.